Então, boa noite a todos, avisando que já temos vídeo novo no nosso canal e vamos reiniciar do ponto ao qual nós estávamos abordando sobre o caos intelectual que o Javier Zubiri acabou diagnosticando em Naturaleza, História e Deus. Certo? Foi desse ponto que nós paramos. Estávamos comentando sobre o fato de que a intelectualidade, o intelectual, a própria universidade já não sabia mais a sua missão e etc. Estamos tratando aqui de uma desorientação existencial, tratando-se da intelectualidade. Então, o Zubiri, ele... Todos me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Alguém pode confirmar nos comentários, por favor? O que acontece? O Zubiri, ele vai tratar dessa temática do caos existencial da intelectualidade, não é? Ele está na Europa dos anos 50, ele já está fora da cátedra de História da Filosofia, Os anos 50, nós já havíamos jogado uma bomba atômica em Hiroshima, já havia a eugenia daquele partido muito famoso da Alemanha, que eu não vou falar o nome, talvez a live estivesse travando porque eu falei aquele nome. Então, já haviam acontecido uma série de fatos e a Hannah Arendt foi uma estudiosa mais voltada à filosofia política, que acabou comentando sobre essa desorientação existencial das ciências. A Hannah Arendt vai ter, na verdade, um doutorado sobre o amor em Santo Agostinho, não é? Era uma estudiosa de uma outra vertente, um tanto quanto diferente, não é? Humana, mais voltada à antropologia. Acabou que esse fenômeno da ideologia, da guerra, principalmente a ciência sendo utilizada como arma de matança, ocorreu todo aquele conjunto de elementos que eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, durante aquele período na Alemanha, e a Hannah Arendt acabou assistindo, e a Arendt vai falar sobre a banalidade do mal, sobre a questão de que o mal tornou-se uma banalidade, mal no sentido de Agostinho, aquela ausência de enxergar a pessoa humana como um ser humano. Isso foi muito marcante, principalmente na Alemanha, porque na Alemanha um determinado grupo de pessoas começou a ser visto como não pessoas, como não cidadãos, não é? A Arendt, ela tinha mais essa substância que falava mais sobre antropologia. E o que acontece? Existe um evidente caos não só na ciência, mas o intelectual, a labuta intelectual, ela perdeu-se existencialmente. Ninguém mais sabe para que serve o intelectual na sociedade. Lembrando que nós estamos em um período de ideologia, não é? Hoje em dia, os projetos políticos são técnicos, estritamente técnicos e científicos.
Então, nós temos um elemento interessante aqui, que é o ser humano no Ocidente, o homem pós-moderno, por assim dizer, o homem pós-merda. Deu merda no século XX. E aí eu preciso parafrasear o Bauman. O pessoal tem teimosia com o Bauman porque ele é inicialmente marxista. Mas ele fala coisas muito lúcidas. Uma delas é: o que aconteceu lá na Alemanha é algo extremamente moderno. Ele é o único sociólogo que realmente tem a lucidez de tratar a modernidade como ela é. Então eu sou obrigado a parafrasear o Zaid Bauman e dizer, olha, o que aconteceu lá na Alemanha é a coisa mais moderna que existe e vocês precisam aceitar. A modernidade não é essa coisa linda, fofinha, onde a tecnologia evoluiu. Não. A modernidade, além de uma coisa triste, entediante, deprimente, aquela maldade que aconteceu no século passado, e ele era polonês. O Bauman era polonês, né? Faleceu agora, no século XXI ainda. Ele comentou o fenômeno das redes sociais ainda, etc. Amor em tempos líquidos. Eu gosto do Bauman. Falta metafísica na teoria dele, não é? Que é uma avaliação sociológica bem geral. Falta metafísica. E o que acontece? Hoje a nossa política ela é extremamente técnica, extremamente científica. Nós vemos que todas essas medidas que foram tomadas nesta revolução começou a travar essa bosta. Todas elas tiveram um respaldo supostamente técnico de um órgão político. Não, em 2008 ele estava dando entrevista ainda, se eu não me engano. Ele estava dando entrevista ainda. Ele morreu mais pra frente, acho que perto de 2010. Mas vejam como a técnica ela tem governado, em nome do desempenho, vários setores da vida humana. Vários setores da vida humana são governados pela técnica. Técnica no sentido mais orteguista, técnica como ciência, técnica como aquilo que o ser humano pragmaticamente faz, testa, num recorte da estrutura da realidade, onde existe um estudo supraobjetal. Eu sei, através da minha consciência, que isso aqui é uma caneta, mas eu não sei quantos átomos ou prótons ou qualquer coisa do gênero ela tem, eu não sei a composição química desse plástico. É isso que a ciência vai investigar. A ciência não tem causalidade aberta, ela não tem capacidade de orientar a nossa vida. Ela só pode dizer os elementos intraobjetais, ou seja, só falam do interior de um objeto. A ciência não tem o poder nem de dizer o que isso aqui é. Isso aqui é uma caneta. Como eu sei que é uma caneta? Houve um patos através da minha inteligência e sencientemente eu captei os elementos dessa caneta e a minha inteligência recebeu esse patos, recebeu essa afetação e aí diante dessa afetação a minha consciência buscou uma definição do que isso é. Ou seja, eu busquei na unidade estrutural desse objeto o que ele era. Mas a ciência, ela não tem o poder de me dizer o que essa caneta é. Porque a caneta, ela só há de me dizer o que intraobjetalmente isso é. E isso um composto, um tubo de plástico, e aí a química pode me dizer quais são esses elementos, mas o que me diz o que esse objeto é um ser humano. É uma consciência
que vai receber o patos e através do nous vai perscrutar a ousia da estrutura desse objeto. Certo? Então, o que me diz o que as coisas são é a consciência. É um ser humano que me diz o que é isso. E um ser humano me dizendo o que isso aqui é, um cientista pode investigar os elementos intraobjetais. Ou seja, a ciência é dependente da filosofia. A ciência depende que a metafísica funcione corretamente. Mas aqui nós temos um elemento muito interessante, trazido pelo Ortega y Gasset. O Ortega há de dizer que a história é feita pelos homens médios, orientada pela possibilidade vital dos homens médios diante dos feitos dos grandes homens. Os grandes homens, eles vão mover a história através da persuasão da sensibilidade vital do homem médio. Por que isso? Porque é o homem médio que vai fazer a mão de obra da mudança, não é? Todas as revoluções são movidas dentro desses critérios de meta-história, segundo o Ortega y Gasset. Então, a ciência tem um elemento muito interessante, de que ela não precisa de grandes inteligências para evoluir. A ciência, ela cresce diante da mediocridade e diante da quantidade de testes e acúmulo de conhecimentos. Não é? Eu vou testando, acumulando e acumulando conhecimento técnico e a técnica evolui. A ciência evolui através da mediocridade do homem que testa. Agora, a política depende dos homens brilhantes. A filosofia depende dos homens brilhantes. E a organização dessas ciências também depende que a filosofia cumpra o seu papel de determinar o que cada ciência estuda. Qual objeto pertence a qual ciência? Isso é papel da metafísica, da filosofia. E é justamente esse caos na metafísica, aliás, a ausência de estudo e produção da metafísica, que é o que acaba gerando esta desorientação existencial na intelectualidade. Não é? Então o que acontece? Nós não sabemos mais qual é o papel do intelectual no tecido social. E aí vem um monte de idiota no Instagram, um monte de imbecil, e diz: vou lhe ensinar a ser um intelectual. E aí, o que o cara vai fazer? Vai te dar um curso sobre como ler. Ele não vai lhe ensinar um ofício. Ele vai lhe dar um curso sobre como ler livros. Por quê? Porque vida intelectual é um jargão corrente dentro da Instagram que gera um patos, um elemento retórico nas pessoas a respeito do que o Anthony Sertilhões escreveu. Mas o que é a vida intelectual? Qual é o papel do intelectual? Isso é o que nos carece hoje em dia. Exatamente. E aí fica uma pergunta. Esta pergunta será comprobatória do diagnóstico ao qual o Zubiri fez, ao qual eu estou comungando e comunicando para vocês. Vejam bem, vocês querem formar o imaginário para quê? Vocês querem estudar os clássicos, ler Aristóteles, para quê? Para que vocês querem ler isso? Qual o objetivo?
por que existe uma pressa em cultivar as letras intelectuais, principalmente na internet? E por que se avoluma tanto os comentários medíocres sobre livros médios? Isso é uma coisa muito interessante. Por que vocês estão lendo o que leem? Por que vocês pesquisam a respeito do que pesquisam? Por que vocês querem ler Platão direto sem ter lido os pré-socráticos e sem ter repertório literário, letras, humanidades? Qual o motivo disso? Essa questão do intelectual se tornou algo tão caótico que as pessoas estão confundindo orientação existencial com orientação intelectual. Ser intelectual não é uma... Eu não posso tomar a vida intelectual sem ter uma orientação existencial anterior. Aí vem aquele pessoal com listas, com aqueles manuais chatos pra caralho. Ninguém fala isso, né? Cara, aquele livro de Sertianes é chato, cara. Ninguém fala, mas eu falo. Aquele livro do Sertianes, do Anthony Sertianes é um porre. Eu prefiro o livro do Guiton. E mesmo o livro do Guiton é chato também. Eu leio uma vez por ano. Eu vou lá e releio o livro do Guiton. Relembrar aquelas questões de quando for trabalhar, trabalho de verdade, quando for descansar, descanse de verdade, aqueles mandamentos mais práticos. Mas o livro do Anthony Sertianes eu nunca mais botei a mão. Porque é chato, é um floreio do caralho tipo... Cara, é só ler. Ah, não tenha muitos livros. Fuja dos romances. Cara, o Anthony Sertianes, ele tá falando com um estudante francês do período dele, cara. Que é um sujeito muito mais culto do que o brasileiro médio. Cara, o brasileiro médio não lê sequer 10 livros por ano. Eu cheguei a ler 10 livros em um mês, quando chegou 10 livros ali do Karl Barth, uns livrinhos fininhos assim. O máximo que tinha era um de 200 páginas. Então, cara, 10 livros é o que o brasileiro médio lê. Então, entendam como está caótica essa questão da formação intelectual. Tornou-se um fetiche. Eu vou me tornar um intelectual e eu vou saber como orientar a minha vida. Não, meu filho, você precisa orientar a sua vida primeiro. Aí dentro da sua orientação existencial, tu vai acabar descobrindo ou não o ofício intelectual. Agora, vida de estudos todos têm. Todo ser humano cultiva as letras, as humanidades, para o próprio espírito, senão nós enlouquecemos. E enlouquecer é tornar-se um bárbaro, apesar de ter a convivência social. Saiam na rua uma sexta-feira, esse pessoal indo pra festa. Vocês acham que aquilo é gente normal? Aquilo é gente louca, são bárbaros. Bárbaros. Sabe, o bárbaro do período agostiniano, lá da desintegração do Império Romano, os caras que não invadiam as catedrais, é isso. Isso é o que tem por aí. Então, todos nós temos vida de estudos, mas o ser um intelectual é muito diferente, porque o ser intelectual está ligado principalmente hoje, à pedagogia. Um cientista é um homem prático de testes. Ele não precisa ser brilhante, ele não precisa ser um pedagogo. Alguns precisam. Como, por exemplo, a medicina é um ramo da ciência que há de se comportar causalmente. Ou seja, o que acontece? Vai acontecer o seguinte: a medicina precisa investigar a causa da doença, a causa da dor, a causa de... Então, nisso existe um exercício da consciência, há necessidade de um brilhantismo, mas esse brilhantismo tem um limite.
que é o da metodologia. Então, entendam, é preciso orientar-se existencialmente antes de descobrir-se como intelectual. E orientando-me existencialmente, aí eu vou escolher aquilo que é do meu gosto para os meus estudos. Aí eu vou poder ler só os gregos e depois pular para Dostoiévski, depois pular para Shakespeare. Cara, eu nunca li Dante. Eu não li nada do Dante. Nada. Não li o período romântico. Li Shakespeare. Shakespeare, que é depois do período romântico. O primeiro livro que eu li na vida foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Olha só, não tinha nada a ver, algo totalmente fora da tradição, assim, cronologicamente. Depois eu li Sherlock Holmes, eu fui zerando por autores e não teve nada de cronológico nisso. Nada de cronológico. Eu li o que eu gostava, até Paulo Coelho eu já li. Então, vocês precisam com urgência libertar-se desse fetiche de que os manuais de vida intelectual são um catecismo. E achar também que a vida intelectual vai resolver a vida existencialmente de vocês. Diário de um Banana é bom pra caramba. Diário de um Banana é bom pra caramba. É bom demais. O Toque do Queijo. Lembra? Toque do Queijo. Eu lembro. Muito bom esse livro. Mas ninguém vai morrer por não ser intelectual. Poucos vão ser intelectuais, mas todos têm vida de estudos. Todos nós temos vida de estudos para não enlouquecermos. O nosso espírito pede isso. O nosso espírito pede por elementos espirituais que justifiquem a nossa existência. E as narrativas literárias fazem isso. A teologia faz isso, a filosofia faz isso. Então, este ser intelectual vem de uma orientação existencial que é anterior. Você não vai se descobrir existencialmente sendo intelectual. E pelo amor de Deus, parem de ler aquele livro dos Sertilhões. Por favor, leiam literatura. Leiam literatura. Formem-se literariamente. Eu não sei... Cara, aquilo ali é realmente para quem vai entrar para a faculdade, vai fazer direito, vai fazer filosofia e quer ser produtivo. Aí você leu o Sertilhões. Eu admito, eu fui para a academia por causa do Sertilhões. Porque aquela frase dele é muito forte. Quem não tem tempo para se exercitar tem tempo para ficar doente. Eu me lembrei disso. Nunca li esse livro. Mas, enfim, essa frase do Sertilhões foi muito ruim. Mas o livro inteiro, ele é proveitoso não para um bando de burgueses entediados, como é o pessoal da internet, que não sabe se orientar existencialmente. Ele é um livro para quem já orientou-se e quer ser produtivo. É um livro para pessoas cultas. Aquele livro de Sertilhões é para quem já leu boa parte da tradição romântica, para quem leu os gregos, não é? Para quem já formou-se, e formou-se na França, pelo amor de Deus. O cara era assim, o mundo dos Sertilhões não é o Brasil hoje, aonde o top 10 de mais vendidos é A Arte de Meter o Foda-se. Tipo, vocês sabem que tem um livro com esse título, né? O mundo de Anthony Sertilhões é o século XX na França. Então, pelo amor de Deus, parem de ler essas porra desses manual. Pelo amor de Deus. Parem de usar esses termos, vida intelectual. Vocês precisam orientar-se existencialmente primeiro. Vocês precisam ler Dostoiévski e Carpi Lotti. Com urgência. Com urgência. Vocês precisam pegar uma enxada, carpir um lote e depois de carpir, tomar banho e ler Dostoiévski. É uma boa para se orientar. Eu li, inclusive, O Brasil através do Espelho, do Carpo. Carpo é um gênio.
Carpo é uma coisa monstruosa, assim. O Carpo tem coisas que nos despertam para isso. Mas entendam, a formação literária é muito mais urgente do que qualquer outra imbecilidade. Eu vi algumas páginas alegando que Tolkien deformava o imaginário. Porra, o que é imaginário para que se inicie uma discussão academicamente, para a pessoa provar que ela está certa? É necessário que ela primeiro me dê um conceito de imaginário e ela me diga de onde saiu esse conceito, não é? Isso não aconteceu até onde me consta. Os caras pegaram a palavra imaginário e disseram, ó, Tolkien deforma. Vão tomar no cu. E quem acreditou, fuder. É isso. Tolkien criou um idioma para a literatura dele. Eu nunca li Tolkien, mas eu sei que o cara é grande. Eu sei que o cara é grande. Eu sei que não é simples para criticar alguém assim. Sabe o que precisa para criticar alguém como Tolkien? Precisa não ter noção de realidade. Porque desenvolver uma obra tão rica quanto a do Tolkien, com aquela qualidade narrativa, olha, para aquilo ali é preciso, além de uma inteligência monstruosa, dar um trabalho monstruoso. É preciso um esforço espiritual quase asséptico para escrever uma obra como a do Tolkien. E, rapaz, para você criticar um cara tão monstruoso quanto Tolkien, olha, você não tem noção nenhuma de realidade. Você acha que a vida é um morango. Essa que é a verdade. Você nunca carpiu um lote para ver o lote antes de ser carpido, depois de ser carpido, e aí você entender que para as coisas acontecerem, alguém fez. Isso é uma falta de noção da realidade. Isso que é ter um imaginário deformado. Isso que é ter um imaginário deformado, não é? Então, vocês, por favor, saiam desses termos vida intelectual. E sempre que alguém vier empurrar esse assunto para vocês, vocês façam o seguinte. Pergunta: o que quer dizer, em primeira instância, vida? Chega e pergunta. Chega e pergunta. Ah, vida intelectual. Me explica primeiro o que é vida. Que depois eu posso concluir o que é intelectual. Repito, aquele livro dos Sete Anjos é para pessoas já formadas, que já têm repertório literário e estão entrando nas humanidades, nas letras e têm necessidade de serem produtivos. Para mim foi muito importante. Mas é um livro chato pra caralho. O do Guiton eu gosto mais. Eu leio uma vez por ano o livro do Guiton. Mas não são termos universais que precisam ser usados e abusados a todo momento. Ai, mentiram pra ti sobre a vida intelectual. Meu amigo, no Brasil, a universidade é uma fraude. Não existe ensino superior no Brasil. Porque o cara entra burro, sai com conhecimento técnico e burro ainda. Então não é educação superior isso. Isso é ensino técnico. É um bacharelato. Não existe ensino superior no Brasil. Então quando vem alguém e diz, mentiram pra você sobre a vida intelectual. É óbvio. Isso é a coisa mais óbvia do mundo? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Claro que mentiram pra mim. Os caras me deram um bacharel, eu continuo um idiota? Lógico que mentira. Vocês estão entendendo? Então notem que a realidade ela foi expulsa do debate público. Isso que é a verdade.
A realidade, ela foi expulsa do debate público. Se o debate público fosse minimamente pautado pela realidade, a primeira constatação seria: peraí, nós aqui, diante do status questiones da metafísica, da filosofia e da ciência social, falando da Faculdade de Humanidades do Brasil, nós somos uns imbecis. Olha o que é produzido na Europa. Veja as produções de bioética da Espanha. Eu leio as produções da Academia Espanhola. Por quê? Para não ficar louco. Porque se nós formos ler qualquer TCC, qualquer mestrado no Brasil, é ou agente social ou qualquer coisa de algum autor. A alma em autor tal. Não sei o que em autor tal. A única tese de doutorado que eu li que havia algum brilhantismo foi Verdade e Presença, em Javier Zubiri, da PUC de Minas Gerais. Eu esqueci o nome do sujeito. Eu mandei um e-mail para ele dizendo: meu Deus, cara, eu li a tua tese de doutorado e fiquei encantado. Tese de doutorado de 2005. Fantástica, 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 fantástica. Então, pode ver, vai lá naqueles sites que trabalham com teses a respeito as teses do Brasil, TCC, mestrado, doutorado, e digite agente social. Serão milhas e milhas e milhas de monografias, milhas e milhas de monografias de trabalhos. Então, quando alguém vier dizer mentiram sobre... Sabe o que é isso? É marketing, isso é manipulação. Isso é coisa do demônio. O demônio foi o primeiro marqueteiro da história. O diabo foi o primeiro marqueteiro da história. Por quê? Porque foi o primeiro a dizer: isso aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso aqui vai te dar conhecimento, vai abrir os teus olhos. Pô, isso aí é verdade. Mas foi hipertrofiado isso. E aí ele colocou só uma mentirinha, só uma pontinha. Tu serás como Deus. O diabo só aumentou aquele elemento retórico, né, do conhecimento. Só aumentou a quantidade de conhecimento que teria. Então, meus amigos, marketing é coisa do demônio. O demônio foi o primeiro marqueteiro lá no Jardim do Éden. Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Vocês precisam lutar pela sanidade de vocês. Vocês precisam se pessoalizar, é isso que vocês precisam fazer. Vocês não precisam ficar enchendo o cu de manual, ler Platão na ordem. Cara, Platão, eu sou um cara simples. Você precisa ler 5 diálogos em ordem. Depois disso você pode pegar qualquer um, exceto Parmênides. Os diálogos mais difíceis de Platão, Parmênides e a República, são os mais difíceis. E Fredo tem a necessidade de se ler alguns comentários para entender a plenitude da não escrita de Platão, que está lá no Fredo, que é a questão da cultura da doutrina não escrita, de que o dialético ele é defensor da doutrina, ele precisa estar de carne e osso ali, e por isso que a escrita, os livros, são, na verdade, sementes jogadas no jardim de Adonis. Então, vocês precisam abandonar essa né, eu ia dizer uma palavra aqui que eu ia tomar banho, mas é todo esse floreio, essa frescura, porque isso vai estar afetando o pessoal está ficando doido. Eu tô vendo, o pessoal tá ficando doido com isso. Não, sem comentários. Mas entendo, vocês não caiam no marketing. Não caiam no marketing. A coisa mais urgente que existe é a formação literária. Se eu pudesse escolher ler aos 16 anos
Eu li Heidegger muito cedo e Nietzsche. Eu li muito cedo. Foi a maior desgraça que aconteceu na minha vida. Não foi o contrário, hein, João? Foi o contrário isso aí. Foi o contrário. Soviéticos que inspiraram. Foi o contrário. Mas abrir setor de propaganda oficial, acho que o primeiro foi na Alemanha. Mas antes eram órgãos do partido. Mas entendam, vocês não podem cair mais nesse marketing. Essa questão da intelectualidade tem demanda de que se exista uma orientação existencial anterior. Correto? Muito boa noite a todos. Até mais. E já aviso que no YouTube nós vamos ter uns videozinhos mais curtos comentando sobre nova ordem mundial e geopolítica. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e companhia de vocês e boa noite.